Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos apresentar outro método de minimização de máquinas de estado, que é o método do particionamento sucessivo. Então, o método do particionamento sucessivo ele consiste nos seguintes passos. No passo 1, vamos chamar o conjunto de estados que a gente tem na nossa máquina de estados de S. No passo 2, nós vamos elaborar a nossa primeira partição, que vamos chamar P1. E essa partição ela vai ser formada pelo conjunto de blocos onde os elementos de cada bloco apresentam as mesmas saídas para cada uma das possíveis condições de entrada. Então, eu vou ter um conjunto de blocos, que é a primeira partição, em que cada um desses blocos, os estados dentro do bloco, eles apresentam as mesmas saídas para todas as condições de entrada. O passo 3 vai ser verificar para cada subconjunto da partição, ou seja, para cada bloco, os valores próximos de estado para cada condição de entrada. O passo 4 vai consistir em manter no mesmo subconjunto, ou seja, no mesmo bloco da partição, apenas os estados que apresentam, para as mesmas condições de entrada, estados próximos pertencentes ao mesmo subconjunto da partição, ou seja, ao mesmo bloco da partição. O passo 5 consiste em repetir o processo, ou seja, o processo é iterativo, e a gente só para quando a gente encontrar que a partição I é igual à partição I menos 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente não mudou o nosso particionamento. Nesse caso, os estados contidos em cada um dos blocos são ditos equivalentes. Então vamos fazer um exemplo para ficar mais claro esses conceitos. Então vamos considerar essa máquina de estados aqui, apresentada na figura, e vamos minimizar essa máquina de estados a partir do processo de particionamento sucessivo. Então o nosso conjunto S ele é formado por todos os estados da minha máquina de estados, que no caso é o estado A, B, C, D, E, F e G. Esses são os estados da minha máquina de estados. E o particionamento sucessivo consiste em fazer uma sucessiva partições, consiste em fazer uma sequência de divisões desses estados de forma a tentar encontrar estados equivalentes. Então, a primeira partição, que eu vou chamar aqui de P1, eu vou formar aqui blocos de estados que possuem a mesma saída para a mesma condição de entrada. No caso aqui, essa máquina consiste em uma máquina de Moore, ou seja, a saída depende apenas do estado atual. Então, nesse caso, nós vamos criar dois blocos. O bloco de estados cuja saída é 0 e o bloco de estados cuja saída é 1. Então, no bloco de estados cuja saída é 0, nós temos o estado A, o estado D, o estado E, F e G. Então, esse é o primeiro bloco da minha partição P1. É formado pelo estado A, pelo estado D, E, F e G. E o segundo bloco da minha partição é formado pelos estados cuja saída é 1, que no caso é o estado B e o estado C. Então, B e C formam o segundo bloco da minha primeira partição. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar para cada um desses blocos quais vão ser os estados próximos para a entrada igual a 0 e para a entrada igual a 1. Vamos fazer isso agora. Vamos verificar para o primeiro bloco, que é o bloco A, D, E, F e G. Vamos ver aqui, ó. Entrada 0, quais vão ser os estados próximos? E aqui eu coloco na mesma ordem. Então, a minha ordem aqui é A, D, E, F e G. Então, eu coloco quais são os estados próximos para a minha entrada igual a 0, para o estado A, para o estado D, para o estado E, para o estado F e para o estado G. Então, qual é o estado próximo para A, caso a minha entrada for 0? É o estado F, né? Qual é o estado próximo para o estado D, caso a minha entrada seja 0? É o estado F também. Qual é o estado próximo para E, caso a minha entrada for 0? É o estado G. Qual é o estado próximo, caso a minha entrada for 0, para o estado F? Do estado F, caso a minha entrada for 0, meu próximo estado é F. E para o estado G? Estado G, caso a minha entrada for 0, meu estado próximo é C. E agora a gente faz para a entrada 1.
Para a entrada 1, estado próximo de A é F também. Estado D com entrada igual a 1, meu estado próximo é F. Estado E com entrada igual a 1, meu estado próximo é E. Estado F com entrada igual a 1, meu próximo estado é E. E estado G com entrada igual a 1, meu próximo estado é B. E faça a mesma coisa para o outro bloco, que é o bloco BC. O bloco BC, entrada 0, entrada 1. Para a entrada 0, vamos analisar agora o estado próximo para B e para C. Para B, entrada 0, meu estado próximo é E. E para C, com entrada igual a 0, meu próximo estado é E também. Agora vamos analisar para a entrada igual a 1. Entrada igual a 1, B, meu estado próximo é A. E entrada igual a 1, estado C, meu próximo estado é D. Muito bem, já fizemos quais vão ser os estados próximos para cada uma das entradas. O que a gente vai verificar é o seguinte. Os estados próximos para cada uma dessas entradas tem que estar dentro de um bloco da partição que eu estou analisando, que no caso é a partição 1. Se tiver algum estado que não está dentro de um mesmo bloco, então aquele estado tem que ser retirado da partição. Vamos ver esse aqui que vai ficar claro. Olha, vamos analisar para esse primeiro caso. Ó. A, D, E, F, G. Caso a minha entrada seja 0, meus estados próximos são quem? F, F, G, F, C. Caso a minha entrada for 1, meus estados próximos é F, F, E, B. Ok? Ok. O que acontece? Todos esses estados aqui, ó, tanto para a entrada 0 como para a entrada 1, tem que estar no mesmo bloco da partição P1. Tá certo? Veja, ó, analisando. F, F, G e F estão no mesmo bloco da primeira partição, ó. Que é esse primeiro bloco aqui, ó. Não é, ó? F, F, G, F estão nesse primeiro bloco. Mas a minha entrada C está em outro bloco. Ou seja, a minha entrada C está nesse segundo bloco aqui, ó. Todas essas 4 primeiras situações estão no bloco, no mesmo bloco. Só que a quinta situação, que é o estado C, está em outro bloco da minha partição. Mesma coisa aqui para baixo, ó, para a entrada 1, F, F, E estão nesse primeiro bloco. Ó, tudo no mesmo bloco. F e E está no primeiro bloco. Só que B está no segundo bloco, ou seja, está em um bloco diferente. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Qual é o estado que levou ao estado próximo de C e o estado próximo de B? Foi G. Então, o estado G ele tem que sair da partição. Ok? Então, eu vou criar um novo particionamento tirando o meu estado G. Vamos agora analisar para o segundo bloco. No segundo bloco, vamos analisar aqui para a entrada igual a 0. Entrada igual a 0, meus estados próximos é E e E. Veja que ele está no mesmo bloco, ok? Então não tem nenhum problema para a entrada igual a 0. Agora vamos analisar aqui para a entrada igual a 1. Para a entrada igual a 1, meus estados próximos é A e D. A e D está no mesmo bloco. Então está tudo certo, tanto para a entrada 0 como para a entrada 1. Então não tem nenhum problema nesse momento. Eu não vou precisar quebrar as minhas partições. O único estado que eu vou ter que tirar, nesse caso, é o meu estado G. Então vou criar uma nova partição, que é a partição P2, em que eu vou tirar o estado G desse primeiro bloco. Então, minha nova partição vai ser quem? A, D, F, E, F, G isolado, porque ele saiu da parte do bloco, B e C. Ok? Muito bem. E agora eu repito o processo. Por que eu repito o processo? Porque a minha partição 2 não é igual à minha partição 1. Eu tirei um estado de um dos blocos da minha partição. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar para o bloco A, D, E, F. Entrada 0, entrada 1. Entrada 0, quais vão ser os estados próximos de A, D, E e F? Estado próximo de A vai ser F. Estado próximo de D vai ser F.
Estado próximo de E vai ser G. E o estado próximo de F vai ser F. E para entrada igual a 1, estado próximo de A é F. Estado próximo de D é F. Estado próximo de E é E. E o estado próximo de F é E. Vamos agora analisar para o segundo bloco. O segundo bloco é o bloco G. Quando eu tenho um bloco que é formado só por um estado, eu não preciso fazer essa análise, porque eu não tenho como desmembrar mais, né? Então, se eu tiver um bloco com apenas um estado, eu não preciso fazer mais essa análise. Vamos agora para o terceiro bloco, que é o bloco BC. Entrada 0, entrada 1. Qual é o estado próximo de BC caso a minha entrada for 0? Do estado B é o estado E. E do estado C é o estado E também. E caso a minha entrada for 1 do estado B com minha entrada igual a 1, meu estado próximo é A. E estado C, caso a minha entrada for 1, meu estado próximo é D. E eu vou repetir a minha análise. Ou seja, eu vou ver se os estados próximos eles estão no mesmo bloco. Aquele estado que vai levar um estado próximo de um bloco diferente, eu vou retirar do meu bloco da minha nova partição. Então vamos analisar primeiro para cá, ó, para esse bloco ADEF. Caso a minha entrada for 0, a sequência de estados próximos é F, F, G, F. Veja que F e G estão em blocos diferentes da minha partição 2. Agora eu estou analisando a partição 2. F e G estão em blocos diferentes. Então aqui nós temos um problema. Para entrada igual a 1. Para entrada igual a 1, nós temos F, F, E, E. F e E estão no mesmo bloco. Então isso não tem problema. Mas como, para entrada igual a 0, nós temos um estado que não está no mesmo bloco dos outros estados próximos, que é o estado G. O estado G está em um bloco separado do estado F. Então vou ter que retirar o estado, vou ter que retirar desse bloco o estado que leva ao estado G, que no caso é o estado E. Então vou retirar o estado E deste bloco. Vamos agora analisar para BC. Caso a minha entrada for 0, o estado próximo é E, E. E e E estão no mesmo bloco da minha partição P2. E caso a minha entrada for 1, meus estados próximos é A e D. A e D estão no mesmo bloco da minha partição P2, que é esse primeiro bloco. Então não preciso fazer nada, não preciso tirar nenhum estado desse bloco. Então o único estado que eu vou tirar aqui é o estado E desse bloco ADEF. E eu vou criar nesse caso a minha partição 3. A minha partição 3 vai ser quem? A minha partição 3 vai ser ADF, ou seja, eu tirei o estado E. O estado E, que agora eu tirei, ele saiu do bloco. O estado G, que já tinha saído anteriormente. E o bloco BC. E agora eu vou repetir o processo para a minha partição 3. Por quê? Porque minha partição 3 não é igual à minha partição 2. Então, vou analisar aqui para os blocos. Começando pelo bloco ADF. O bloco ADF, vou analisar os estados próximos caso a minha entrada for 0, caso a minha entrada for 1. Caso a minha entrada for 0, para os estados ADF, meus estados seguintes são quem? Do estado A é F. Do estado D é F também. E do estado F vai ser F. E caso a minha entrada for 1, quais vão ser os estados próximos de ADF? De A é o estado F. De D também é o estado F. E de F é o estado E. Então aqui o estado E. Estado E, o bloco que só tem o estado E, eu não preciso analisar. Essa análise só precisa ser feita para blocos com mais de um estado. Mesma coisa aqui para o estado G. Não precisa analisar, o bloco só tem o estado G. Vou analisar agora o bloco que contém os estados BC.
Quais vão ser os estados próximos, caso a minha entrada for 0, caso a minha entrada for 1. Aqui permanece, né? Ó, do estado B, entrada 0, meu próximo estado é E. Estado C, caso a minha entrada for 0, meu próximo estado é E. Com entrada igual a 1, estado B, meu estado próximo é A. E C, com entrada igual a 1, meu estado próximo é D. E eu vou repetir a análise, começando por esse bloco aqui. Ó. Vamos ver os estados próximos. Entrada 0, os estados próximos é F, F e F. Todos esses estados próximos estão no mesmo bloco, que é esse bloco aqui, né? Então não tenho nenhum problema nessa situação. Agora vamos analisar para a entrada igual a 1. Para a entrada igual a 1, meus estados próximos é F, F e E. Opa, aqui eu tenho um problema. Por quê? F está em um bloco e E está em um bloco diferente. Então, nesse caso, eu vou ter que tirar deste bloco qual é o estado que leva para o estado E, que no caso é o estado F. Então, vou ter que retirar desse bloco o estado F. Agora, para o bloco formado pelos estados BC. Caso a minha entrada for 0, ele leva para o estado EE, ou seja, ambos estão, o estado E está num bloco só, né, que é esse bloco aqui. E caso a minha entrada for 1, eles levam para o estado AD. AD está nesse primeiro bloco. Então, os estados próximos estão no mesmo bloco nessa situação. Então, não preciso fazer nada para esse segundo bloco formado pelos estados BC. Mas para o primeiro bloco eu preciso, né? Porque o estado F leva a um estado próximo que está em blocos diferentes dos demais estados do mesmo bloco. Então, o estado F vai ter que sair desse bloco. Então, vou formar uma nova partição, que eu vou chamar aqui partição P4, que vai ser tirar o estado F deste bloco. Ou seja, vou criar uma nova partição formada pelo bloco AD, o estado F separado, que ele saiu do bloco, o estado E, porque ele já tinha saído do bloco anteriormente, estado G e o outro bloco que é o BC. E eu vou repetir a análise agora para essa nova partição. Então, estado AD, vou analisar quais são os estados próximos para entrada igual a 0, para entrada igual a 1. Estado A com entrada igual a 0, meu próximo estado é quem? Ó? É F. Estado D com entrada igual a 0, como o próximo estado é F também. Estado A com entrada igual a 1, meu próximo estado é F. Estado D com entrada igual a 1, meu próximo estado é F. E agora vamos para o estado, o bloco formado pelos estados BC. Sempre lembrando que essa análise eu só preciso fazer para blocos que são formados por mais de um estado. Entrada igual a 0, entrada igual a 1. Entrada igual a 0, aqui se mantém, né? Desde o início é E e aqui é AD. Vamos fazer agora a nossa análise. AD, entrada igual a 0, os estados próximos é F e F, estão no mesmo bloco, sem problema. Entrada igual a 1 é F e F, estão no mesmo bloco, sem nenhum problema. Então aqui eu não preciso retirar mais nenhum estado deste bloco. O outro bloco, B e C, entrada igual a 0, os estados próximos é E e E, que estão no mesmo bloco. E entrada igual a 1, meus estados próximos é AD, que também estão no mesmo bloco. Então, como os estados próximos para entrada igual a 0 estão todos no mesmo bloco e para entrada igual a 1 estão todos no mesmo bloco, então não preciso tirar mais nenhum estado, deste bloco. Então, nesse caso, eu não tirei nenhum estado de nenhum bloco. Então, a minha partição 5 vai ser exatamente igual à partição 4. Ó, AD, F, E, G e BC, já que eu não precisei tirar nenhum estado de nenhum bloco. Como a partição 5 é exatamente igual à partição 4, então nós paramos o particionamento aí. E os estados que estão no mesmo bloco são estados equivalentes. Desta forma, o estado A é equivalente ao estado D e o estado B é equivalente ao estado C.
e nós terminamos nosso processo de particionamento. Para ficar ainda mais claro, vamos fazer um novo exercício. Vamos fazer uma minimização desta tabela de transição de estados utilizando o método particionamento sucessivo. O meu bloco S, que é o conjunto de todos os estados, é formado pelo estado A, B, C, D, E, F, G e H. Então, aqui a gente vai criar no primeiro particionamento, que é o particionamento P1, os blocos eles vão ser formados por estados que apresentam saídas, a mesma saída, para as mesmas condições de entrada. Nesse caso, nós temos duas situações. Os estados que possuem saída 0 para entrada 0 e saída 0 para entrada 1. Os estados que possuem saída 0 para entrada 0, saída 1 para entrada 1. Os estados que possuem saída 1 para entrada 0 e saída 0 para entrada 1. E os estados que possuem saída 1 para entrada 0 e saída 1 para entrada 1. Quais são os estados que possuem saída 0 para entrada 0 e saída 0 para entrada 1? É o estado A, vamos ver qual é o próximo estado, e o estado D. Então eu vou criar um primeiro bloco da minha partição P1, que é formado pelos estados A, D. Vamos agora analisar os estados que têm saída 0 para entrada 0 e saída 1 para entrada 1. Que no caso é o estado C e o estado F. Então eu vou criar um novo bloco da minha partição P1, que é formado pelos estados C e F. Agora vamos analisar quais são os estados que têm saída 1 para entrada 0 e saída 0 para entrada 1. É o caso do estado B e o estado E. Então vamos criar um novo bloco da minha partição P1, que é formado pelos estados B e E. E por fim, agora vamos colocar o bloco formado pelos estados que têm saída 1 para entrada 0 e saída 1 para entrada 1, que é o estado G e H. Então vou criar um bloco formado pelos estados G e H. Aqui está a nossa primeira partição. Vamos agora analisar quais vão ser os estados próximos para a entrada 0 e para a entrada 1 para cada um desses blocos. Vamos formar aqui para o bloco AD. Entrada 0, entrada 1. Entrada 0, estado próximo de A é o estado E. Entrada 0, estado próximo de D é o estado B. Entrada 1, estado próximo de A é D. Para o estado D, entrada 1, meu próximo estado é A. Agora vamos para o bloco formado pelos estados C e F. Entrada 0 e entrada 1. Entrada 0, qual é o estado próximo de C? É C. Estado F, entrada 0, meu próximo estado é C. Agora para a entrada 1. Estado C, entrada 1, meu próximo estado é A. Estado F, entrada 1, meu próximo estado é D. Vamos agora para o bloco formado pelos estados B e E. Entrada 0, entrada 1. Entrada 0, qual é o meu próximo estado de B? B, entrada 0, o próximo estado é A. E, entrada 0, meu próximo estado é D. Agora para a entrada 1. B, entrada 1, meu próximo estado é F. E, entrada 1, meu próximo estado é C. E agora vamos para o último bloco, que é formado pelos estados G e H. Entrada 0, entrada 1. Estado G, entrada 0, meu próximo estado é H. Estado H com entrada 0, meu próximo estado é C. Agora entrada 1. Estado G, entrada 1, meu próximo estado é G. Estado H com entrada 1, meu próximo estado é B. Vamos agora analisar se os estados seguintes para cada bloco e cada condição de entrada estão em um mesmo bloco da minha partição P1. Vamos agora analisar. Vamos começar aqui por AD. Entrada 0, os estados próximos é E e B. E e B estão em um mesmo bloco, que aqui eu vou chamar de bloco 3. Então, não tem nenhum problema. Entrada 1, meus estados próximos é D e A. D e A estão em um mesmo bloco. Então não tem nenhum problema. Ah, professor, mas para a entrada 0, os estados próximos estão no bloco 3. E para a entrada igual a 1, os estados próximos estão no bloco 1. Tem algum problema? Não. A única restrição é, para a mesma condição de entrada, todos os estados próximos estarem no mesmo bloco. Mas para outra condição de entrada, a gente não tem nada a ver. Basta que todos os estados
próximos para uma mesma condição de entrada estejam no mesmo bloco. Ok? Então vamos agora para analisar o bloco C e F. Entrada 0. Os estados próximos é C e C, que está no bloco 2. Todos estão no bloco 2. E entrada igual a 1, meus estados próximos é A e D, que estão no bloco 1. Todos os estados próximos estão no bloco 1. Então não tem nenhum problema. Vamos agora para B e E. Entrada 0. Nós temos os estados AD. A D estão todos no bloco 1. Então não tem nenhum problema. E agora para a entrada 1. F e C, que todos estão no bloco 2. Então não tem nenhum problema até o momento. Vamos agora para o bloco G e H. Entrada 0. Os estados próximos é H e C. Aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque H está no bloco 4 e C está no bloco 2. Então, nós temos um problema nesse caso. Qual o problema? Nós temos estados próximos para a mesma condição de entrada, mas que estão em blocos diferentes. Então, aqui eu vou ter que quebrar esse bloco, né? Então, vou separar o estado H do estado G. Ok? Então, aqui nós temos um problema. Então, vou criar uma nova partição, que é a partição P2, em que eu vou separar o estado G do estado H. Então, a partição P2 vai ser formada pelo bloco AD, pelo bloco CF, pelo bloco BE, pelo bloco formado apenas pelo estado G e pelo bloco formado apenas pelo estado H. Ok? E eu vou repetir agora a análise para essa partição 2 aqui. Veja que nesse caso aqui, ó, essas regrinhas elas se mantêm, né? Ó, AD, entrada 0, meu estado próximo continua sendo EB. Isso aí não muda, né? Para a entrada 1, meu estado próximo continua sendo ADA. Para o bloco formado pelo estado CF, entrada 0 continua sendo os estados próximos CC. Entrada igual a 1, os estados próximos continuam sendo AD. E para o bloco formado pelos estados BE, entrada igual a 0, meus estados próximos continuam sendo AD. E entrada igual a 1, meus estados próximos continuam sendo FC. Não precisa analisar agora para o bloco formado apenas pelo estado G, já que é um bloco formado apenas por um estado. E a mesma coisa aqui para o bloco formado apenas pelo estado H. Vamos agora continuar a nossa análise. Bloco formado pelos estados AD. Entrada 0. Estados próximos é E e B, que estão neste bloco aqui, que eu vou chamar bloco 3. Todos estão no bloco 3, então sem problema. Para a entrada igual a 1, estados próximos é D e A. Todos esses estados estão no bloco que eu estou chamando aqui de bloco 1. Então, aqui nós não temos nenhum problema. Aqui está correto, aqui está correto. Bloco formado pelos estados C e F. Entrada 0, nós temos estados próximos C e C, que estão todos aqui no bloco 2. E entrada igual a 1, nós temos aqui A e D, estados próximos A e D, que estão todos no bloco 1 aqui. Então, aqui está correto. E agora vamos para os estados B e E, o bloco formado pelo estado B e E. Então, aqui, para a entrada igual a 0, nós temos que os estados próximos é A e D, que estão no bloco 1. E para a entrada igual a 1, meus estados próximos é F e C, que estão no bloco 2. Então, aqui está correto, aqui está correto. Então, não vou precisar tirar nenhum estado da minha partição. Então, a minha partição 3, nesse caso aqui, ela é formada justamente pelo bloco AD, pelo bloco CF, pelo bloco BE, pelo bloco formado apenas pelo estado G e o bloco formado apenas pelo estado H. Como a partição 3 é exatamente igual à partição 2, então nós paramos o nosso particionamento e todos os estados que estão no mesmo bloco, eles são equivalentes. Então, o estado A é equivalente ao estado D, estado C é equivalente ao estado F e o estado B é equivalente ao estado E. E acabamos nosso processo de minimização dessa máquina de estados. Ok, pessoal? Então, nos últimos 3 vídeos, vemos minimização de máquinas de estado. Existem outros métodos de minimização, inclusive métodos que podem ser implementados em computadores. Mas vamos ficar por aqui, porque esse assunto de minimização realmente é um assunto bem extenso.
No próximo vídeo nós vamos aprender como podemos fazer a conversão de uma máquina que é Mealy para Muri e uma máquina Muri para Mealy. Então, conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.